Outro dia dizíamos aqui que se o Lula ou o Bolsonaro, se um dos dois resolvesse largar tudo, ir para uma ilha deserta, sumir no mundo e do mundo, que isso não provocaria uma modificação radical, importante, significativa, relevante, pelo menos, no que tem acontecido hoje no Brasil, nas ideias que se confrontam em diversas frentes da sociedade. Eles são os portadores. O Lula disse uma vez que ele é uma ideia, né? Não, ele não é uma ideia. E o Bolsonaro também não é uma ideia. É claro que não. Eles portam, de certa maneira, as bandeiras. Nem acho que eles sejam a personificação dessas ideias. Não são. Mas essa é uma outra discussão. Mas não são. Eles não são a personificação dessas ideias. Mas eles são aqueles que carregam as bandeiras, são populares, ambos. E se um deles sai do circuito, vai para uma ilha, como eu disse, resolve largar tudo, vai morar numa ilha deserta, isso não significa que essas bandeiras serão atiradas ao chão e lá ficarão, que essas ideias murcharão. As circunstâncias fazem com que ambos sejam os grandes representantes de ideias que estão em confronto dentro da sociedade brasileira. Isso não é uma decorrência de dois fenômenos, Lula e Bolsonaro, não. Circunstancialmente, eles portam essas bandeiras. São significativos, mas não são decisivos para a existência dessas ideias e, portanto, desse confronto. E nós vimos aí, no ambiente eleitoral, né, você percebe muita coisa que explica, em parte, o que acontece na eleição. Eu não sei se o Ronald e a Ana, vocês que estão acompanhando a gente em qualquer canto do mundo, não sei se vocês têm a mesma impressão, se conhecem situações assim, mas há pessoas que não votam contra o time, votam contra a torcida. Porque muita gente acaba tirando o voto pelo tipo de campanha que faz, né? Eu disse aqui, uma semana e meia, 2 semanas, que o Lula tinha que colocar para escanteio o Janones, né? O Janones estava tirando o voto dele, estava provocando irritação em gente que nem tinha definido em quem votaria, mas que achava que a participação dele era escandalosa, ruidosa e cheia Era uma espécie de Carlos Bolsonaro da campanha do Lula. Então, além, claro, daqueles que fazem campanha com ares soberbos. E nós vimos ontem, você vê manifestações do tipo, olha só, a arrogância. O sujeito vem e escreve assim, metade do Brasil não presta. Ele não está falando do país, da terra, do solo, da topografia, das águas, das árvores. Ele está falando das pessoas, com arrogância. Por quê? Porque votam de uma maneira que não o agrada. E o sujeito se imagina um virtuoso tal, um portador das virtudes, e ele olha para quem tem uma ideia diferente e diz, não presta. Isso provoca, muitas vezes, naqueles que... E a grande maioria, hein? A grande maioria não está nesse joguinho, nessas batalhas de Twitter, de guerreiros de boteco, guerrilheiros de boutique.
a grande maioria do povo, sabe nem que conversa é essa. E aí, muita gente fala, pô, peraí, o sujeito votou no Lula e no Tarcísio. O outro votou no Lula e no Zema. É assim. Eu me lembro, este ano, tem aquele tipo de pesquisa que pergunta lá, bom, você tem aqui, vamos colocar um número aleatório aqui, 8 candidatos à presidência. Em qual você pretende votar? Ah, nesse aqui. Tá, e qual a segunda opção? Qual seria o seu segundo candidato? E teve gente que colocou o Lula como primeira opção, Bolsonaro como segunda opção, ou o contrário, o Bolsonaro como primeira opção, Lula como segunda opção. Isso aconteceu em diversas eleições onde havia esse questionamento. A maioria das pessoas não está nesse joguinho. E, por isso mesmo, se irrita com esses pretensos iluminados. Isso tem muito a ver... É um troço meio... só de passagem aqui, né? Tem muito a ver com a ideia marcusiana, né? Do Herbert Marcuse, da minoria de iluminados que iria levar a humanidade à redenção terrena. O Barroso é um que acredita nisso, o Barroso, do Supremo. Ele se enxerga como iluminado, como aquele que conduz a sociedade em direção à verdade, né? E ele usa essa palavra sem constrangimento, ele fala em verdade. E esse ambiente é nocivo, né? Porque é normal que haja ideias, é ótimo, aliás, que não estejamos no reino do pensamento único. O único reino necessariamente homogêneo é o de Deus. O reino humano, qualquer reino humano, ele expressa o que o homem é. Então, ele é cheio de problemas, de corrupções, de traições, de mentiras, de roubos, de opressão. E, no extremo, de tortura, de morte. Então é ótimo que haja divergências, 1000 ideias circulando. Isso é muito bom. O que estraga é o grupo que se imagina não só o portador da verdade terrena, mas o seu apologista, o seu pregador. E quem discorda não presta. Aí o sujeito vem e escreve: metade do Brasil não presta. Arrogância, soberba. Não sabe nem o que está dizendo. Se for para um debate sobre suas próprias ideias, terá problemas. Terá problemas com seus argumentos. Terá problemas na hora de apresentar a defesa de suas ideias, se confrontado com a lógica, com a história. Mas não, metade não presta. 100 milhões de pessoas aqui não prestam. É muita arrogância, né? E acha que está falando para o mundo. Acha que aquela conversinha entre os pares ali, entre aqueles que pensam de maneira semelhante, que aquilo é o mundo. E dali sai o consenso irrevogável e incontrastável. E ninguém pode bater de frente. É uma elitezinha mimada. Pois bem, além desse ambiente, e o país vai convivendo com ele, né? Mas o mais interessante é aqueles que os mimadinhos iluminados, pretensamente iluminados, imaginam defender.
a maneira como esse povo ignora essas bobagens, não tem tempo para elas. Esses estão na luta real. Esses estão na guerra verdadeira. Não é guerra de boteco, não é guerrilha de boutique. Esses estão numa guerra, muitas vezes silenciosa de sua parte, contra opressões mil. Opressão do Estado, opressão do patrão, opressão do banco, opressão das ruas, opressão da ausência daquilo que seria um direito natural, opressão dos roubos, que não são assaltos, não são roubos com armas, né? São os roubos silenciosos, que ele vai perceber no extrato bancário, na hora de pagar o imposto de renda, na hora que ele vai comprar uma coisa, olha o preço e fala, mas como é que isso está custando isso aqui agora? E ele tem de comprar porque é comida ou é remédio. Isso aí é a guerra. Não é o mundo encantado dos mimadinhos, dos pretensos iluminados. E, felizmente, esse é o país. Esse é o país. E são esses que valem a pena. Pois bem, além dessa história toda, há os embates lá em cima, institucionais. Então, no UOL, por exemplo, hoje, o colunista José Roberto de Toledo, ele levanta um coelho aqui. Ele diz que se o Bolsonaro vencer no segundo turno, o Senado terá força para derrubar ministros do Supremo. E diz que o Supremo, basicamente essa é a ideia que ele defende, é, digamos, o único que se opõe ao Bolsonaro. Essa é uma simplificação, mais do que isso, é uma vereda simplória. Primeiro, a possibilidade de o Senado remover um ministro do Supremo não é dada pelo Bolsonaro, pelo Lula ou por qualquer senador. Ela é dada pela Constituição. A Constituição, enquanto esta Constituição estiver valendo, haverá a permissão para que o Senado julgue e, se assim concluir no julgamento, remova o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma possibilidade constitucional perfeita. Também o Supremo deve estar sujeito aos outros poderes. Um está sujeito aos outros dois, sempre. E, claro, todos eles devem agir sem medo dos outros dois, com desenvoltura, cumprindo a sua atribuição constitucional. Porém, cada um deles sujeito à remoção, cada um dos que estão no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, estão sujeitos à remoção do cargo. E no caso de ministros do Supremo, essa remoção só pode acontecer no Senado da República. Seria ridículo se o presidente da República pudesse remover ministros do Supremo. Ah, mas ele quem indica? Não importa. Ele indica, o Senado aprova, e o Senado que aprova é o mesmo que pode remover. Aquele que foi indicado pelo presidente da República. E no ano que vem, haverá 2 aposentadorias no Supremo, Lewandowski e Rosa Weber. Esteja lá o Lula, esteja lá o Bolsonaro, caberá, ao que lá estiver, indicar os substitutos e caberá ao Senado aprová-los ou não.
O Senado, claro, precisa parar de fazer converscote na hora de avaliar ministro do Supremo. Tem de fazer sabatina séria, abordando questões constitucionais. Só que historinhas paralelas foram sendo construídas nessa relação. Não entre as instituições, mas entre as pessoas. Quantos senadores e também deputados têm algum processo, alguma ação contra si lá no Supremo? E aí? Alguns, nem isso. Mas eles têm escritórios de advocacia que têm ações importantes no Supremo. Então, essas historinhas paralelas, que não são institucionais, são pessoais, elas vão desvirtuando a relação entre as instituições. Ontem, o senhor Rodrigo Pacheco, quando foi votar, teve de ouvir o coro. Traidor, traidor, traidor. Ouviu da maneira correta, em silêncio, respeitou a manifestação, ficou, claro, constrangido e tal, mas não fez baixaria, não que eu tenha visto, reagiu ali de maneira civilizada. Mas a ideia é que o Rodrigo Pacheco, que foi uma surpresa na eleição de 18, né? É um daqueles que se olhava a pesquisa e falava... Ih! E eram 2 vagas. Ficou com uma, se elegeu. A Dilma, que estava lá na frente, favorita, não se elegeu. O Rodrigo Pacheco ficou com uma das vagas. Aliou-se ao Alcolumbre, então presidente do Senado, e tornou-se candidato do Alcolumbre. Se ele, Alcolumbre, não pudesse ficar mais, ele tentou ficar mais, né? Foi emburrado quando o Supremo decidiu que ele não podia ficar mais. Ele e o Rodrigo Maia, né, ficaram emburrados e tal. Mas aí ele apostou no amigo Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco, sempre que chega ali uma ação, e há várias, contra o Alexandre de Moraes, tem um caminhão. Ele e Bolsonaro disputam quem tem mais pedido de impeachment. Ele engaveta. O Arthur Lira em gavetas do Bolsonaro e o Pacheco em gavetas do Alexandre de Moraes. Então, eu não sei por que esse incômodo com a possibilidade de termos, na próxima legislatura, o Senado consciente do seu poder constitucional, de seus direitos, deveres, prerrogativas, da sua condição institucional estabelecida pela Constituição. Ora, nós tivemos diversos episódios em que juristas renomados, gente que conhece a Constituição, inclusive um recém-aposentado na Suprema Corte, o Marco Aurélio Mello, dizendo, estão fazendo coisas inconstitucionais no Supremo. Esse inquérito do Alexandre de Moraes é um exemplo cabal. Todo ele, de ofício. E a explicação para ser de ofício foi uma jogada que lembrou uma aula de sofisma do Toffoli, a escolha do Alexandre de Moraes sem sorteio e o fato de que esse inquérito ele traz um título subjetivo exatamente para caber tudo e todos. O sujeito tenha foro no Supremo ou não tenha, é jogado lá, se assim quiser o Alexandre de Moraes. Então, aquele episódio, né, dos empresários lá,
visitados pela polícia, a mando do Alexandre de Moraes. Não tem essa de a polícia decidiu. Quem decide é o juiz. A polícia federal, assim como a polícia civil, elas atendem às ordens do judiciário. Claro, elas podem pedir autorização para isso e para aquilo, para uma escuta, para uma busca e apreensão, mas quem decide é o juiz. No caso, o Alexandre de Moraes. E passou da hora de o Senado lembrar aos ministros que sim, que se eles não se limitarem ao que a Constituição determina, eles podem ser julgados e removidos. Podem ser removidos. Mas se o Senado se constrange, se envergonha, se encabula, exatamente por esse joguinho paralelo entre as pessoas que estão lá em cima no poder, não entre as instituições, ou o sujeito que tem receio por causa de um processo, porque ele tem um troço lá pendurado no Supremo, ou porque tem um interesse qualquer em decisões do Supremo. Isso não é normal. O normal é haver um Senado capaz de, não é que irá fazer, até porque tem de ter voto para fazer. Não é o presidente do Senado que diz, vamos remover esse cara. Não. É voto. Se não tiver voto, não remove. E se não tiver uma explicação jurídica, claro que no fundo é sempre um julgamento político, como é para o presidente da República. Mas por que acham tão simples remover um presidente da República com 40, 50, 60, 70 milhões de votos? Acham normal, banal, corriqueiro, sem consequências. Mas tremem diante da possibilidade de que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja removido. Oh, olha que risco! Então não é se o Bolsonaro ganhar ou se o Lula ganhar. Os mesmos senadores lá estarão. Os 27, alguns permanecem, outros chegando pela primeira vez. Uns permanecem, como Romário, por exemplo. Outros chegando, como o astronauta, o Mourão. O que esses caras vão fazer lá no Senado não dependerá de estar o Bolsonaro ou o Lula. Eles não estão lá para bater incontinência para o presidente da República. Eles estão lá estarão, a partir de fevereiro do ano que vem, como representantes de estados. E é isso que devem fazer. Não tem de bater continência para o presidente da República. Seja ele o Lula, seja ele o Bolsonaro. Seja ele o Bolsonaro, seja ele o Lula. Isso não significará aumento da possibilidade de remoção de ministro do Supremo. Isso deveria ser algo normal, natural. Olha, o Senado chegou à conclusão que o ministro tal rasgou a Constituição, desrespeitou a Constituição, pisou em cima da Constituição e será removido. Ou chegou à conclusão que a denúncia apresentada não tem nada a ver, é insignificante, não chega a tanto, não é para remoção, ou não aconteceu nada. O Senado tem de decidir isso. Não o Bolsonaro, não o Lula. É o Senado. Agora, o que não pode também é o Senado omitir-se quando há dezenas de casos acumulados de vários ministros em que deveriam, no mínimo, avaliar o que aconteceu. Espera aí, o que esse cara fez? Isso é constitucional? Isso aqui não caracteriza ação política? Não ação política da pessoa, mas ação política do juiz. Numa decisão em que ele está ali sendo a face do Estado, ele manifesta ali o poder do Estado, então ele não pode, naquele momento, naquela ação, naquela decisão,
fazer política. Agora, se o Senado acena pura e simplesmente e sempre que não vai fazer nada, que não quer fazer nada, que não pretende fazer nada, quem avança sinais, quem ultrapassa linhas, sente-se à vontade. É como um presidente da República. Se o presidente da República tiver certeza que aquele Congresso nunca irá removê-lo, ele fica muito à vontade. Ele fica sossegado. Até porque, ainda que movam ação contra ele no Supremo, é preciso aí a autorização da Câmara para que haja abertura de um processo de impeachment, ou seja, um julgamento no Senado, é preciso que a Câmara autorize. Se o presidente da República olha para o Congresso e fala, esse Congresso jamais, nunca irá me tirar daqui, ele fica muito à vontade. Não pode. Ele tem de olhar para o Congresso como uma instituição que tem o poder conferido pela Constituição de tirá-lo dali, se for o caso. Muitas vezes, de maneira injusta. Política. E aí, inclusive com voto comprado. Ou seja, aí é a degradação de um outro poder. Da mesma maneira que o presidente tem de olhar para o Congresso com respeito, seriedade e independência, e o Congresso, da mesma maneira, é recíproco, o Supremo tem de olhar para o Congresso com o mesmo respeito e sabendo que ali está uma casa, o Senado, que pode remover um ministro dali. Não sei por que o espanto, não sei por que esse receio todo. Não é? Mas só espero, Ronald, que não anulem o gol do Valdomiro, hein?